Seja muito bem-vindo ao Gênios Cast e hoje nós estamos aqui com o Luigi Bentes, que é o nosso CTO da Lugênios. Ele é o nosso gênio da Lugênios. É meu sócio, não somente na Lugênio, mas também na Barov. Um cara que está todos os dias aqui comigo. Inclusive, ele está no dia 0, né? Estava no primeiro dia da Lugênios comigo, estava no primeiro dia quando a gente fez a sociedade. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas o Luigi, ele é o nosso CTO na Lugênios. Ele também é meio que uma espécie de COO, né? Ele é o cara que coordena as operações dos projetos aqui dentro e toca a esteira de produção e entrega o produto. Na Barov ele tem atuado também como CTO, a gente estava precisando de um diretor de tecnologia. Nos últimos dias estava muito argolado eu com o Moisés, então a gente chamou ele para fazer parte de um projeto que a gente está implantando aí. E ele tem assumido essa cadeira com muita, como o Moisés falou agora à tarde, né? Uma sumidade. Uma sumidade no setor de tecnologia. Luigi, queria que você se apresentasse um pouco mais, para a gente começar o nosso podcast e vai ser um papo muito legal. Me fala também o que vamos falar aqui, mais ou menos. Bom, muito obrigado pela apresentação, né? Como o Ismael falou, faço parte aí do time sou o CTO da Lugênios, né? E faço parte do time ali de operação, coordeno toda a operação até entregar para o cliente. E hoje a gente vai falar justamente sobre esse assunto, que é a questão de como esses projetos entram, como coordenar uma equipe, como decidir a metodologia para cada tipo de projeto. Dentre essas outras coisas eu vou estar explicando, conforme tu for fazendo as perguntas, né? Vou estar respondendo o que eu sei, atuando na área já durante quase esses 2 anos aí de período de Lugênios. Maravilha. O nosso podcast, como a gente fala sempre aqui, o nosso podcast ele tem a finalidade de ser um podcast prático. Podcast que você possa aplicar de forma real na sua empresa e resolver alguma coisa. Então a gente sempre elabora algumas perguntas aqui, até para a gente na conversa não se empolgar, não fugir, não perguntar aquilo que é interessante. Mas antes de perguntar aqui as perguntas que a gente tem aqui, Luiz, eu quero te perguntar assim, como é que foi o dia 0? Como é que foi no dia que eu cheguei contigo e fiz a proposta para a gente ser sócio, até a gente chegar aqui? Como é que foi? Me fala o dia 0, me fala o dia 1 e alguns dias que são importantes para ti. O dia 0, no caso, foi o dia antes da proposta, né? Os dias, a gente fala dia 0, mas foram alguns dias. Logo quando eu criei a Lugênios, né? Não que eu não tinha um CNPJ, já tinha um CNPJ para prestar serviços, mas eu mudei de nome, né? Eu queria mudar, queria que fosse algo um pouco mais digital, um pouco mais prático, que as pessoas pudessem lembrar do nome. Então veio vários nomes na minha cabeça, e um desses nomes foi Lugênios. Então no dia 0, a Lugênios era só uma necessidade, né? Uma necessidade de me manter no mercado, fazendo meus serviços para que eu pudesse ter dinheiro, para que eu pudesse estar fazendo as minhas próprias coisas, né? Então quando tu veio, que a gente chama de dia 1, foi o dia realmente que eu lutei pela Lugênios todos esses dias, né? Não só como uma pessoa, mas como um grupo de pessoas que estava se juntando por uma causa maior. Então desde esse dia, do dia 1 até hoje, a gente foram dias de crescimento, né? Eu chamo de dias de crescimento. Porque do dia 1 até hoje, a gente cresceu sem parar e vai continuar crescendo, né? Essa foi a grande sacada quando tu fez a proposta, que eu pensei, cara, sozinho eu não vou tão longe. Eu preciso de mais pessoas, preciso de investimento. Então essa foi a melhor parte de ter trazido tu primeiramente, né? E tu ter trazido as outras pessoas, que foi a proposta que tu fez e realmente cumpriu. Cara, e agora eu tô falando isso aqui, eu lembrei que um tempo antes de eu te fazer a proposta, eu tive a conversa com um cliente que é assim, meio que também uma pessoa com quem eu me abro, falo coisas assim pessoais, e ele falou pra mim assim, olha, eu participei da última geração que ganhou dinheiro sozinho. Então foi daí que eu tomei essa decisão, pô, eu também preciso de gente, eu preciso de me juntar a pessoas que têm entrega, né? E aí tu já trabalhava comigo, já tinha sido meu estagiário na Barov, já tava comigo acho que 1 ano, 2 anos, né? Mais 1 ano e meio. Um ano e meio. Então já te conhecia, eu falei, cara, o Luigi tem entrega, é com ele que eu vou fazer sociedade, a gente vai conseguir ir pra frente. Então assim, naquele momento ali no dia 0, por mais que talvez a Lugênios ela se equiparou, ela fez rodada de negócio, ela tem clientes hoje no Brasil, na Inglaterra, em Portugal, na Suíça, mas naquele momento a Lugênios ela não era nada na frente da Barov, por assim dizer. Eu falo isso todo cuidado, mas assim, eu tive o cuidado de dizer, não, eu vou fazer uma proposta para ti, vou acreditar nessa ideia aqui, e a gente não sabia, todo mundo que abre uma empresa quer ser grande, né? Faturar, isso, né? Não tem segredo, mas a gente não sabia que a gente ia chegar até aqui, né? O que a gente ia fazer, as coisas que a gente ia alcançar, e assim, é uma caminhada, ela dura o tempo necessário para que você cumpra o seu objetivo, o seu propósito, né? Eu sou muito nessa questão assim, se o ciclo tiver que se fechar, ele se fecha e pronto. Mas até aqui onde a gente chegou, a gente tem contribuído com a vida dos clientes, a gente tem feito o nosso melhor, a gente tem dado uma entrega excepcional, tem sempre entregado um pouco a mais do que a gente promete e tem sido motivo de orgulho para mim estar aqui. E o tema do nosso podcast hoje é gestão estratégica de projetos.
E para mim, projeto é processos, porque eu sou de consultoria, sou da parte de consultoria empresarial estratégica, e para mim todo projeto ele exige uma cadeia de processos sistemática. E a empresa que não tem processos, ela é uma empresa que ela está ali à deriva, ou seja, ela não tem ela não tem um negócio. Se o meu conhecimento da minha empresa na cabeça do meu funcionário, eu não tenho um negócio de fato. O meu funcionário saía, eu perdi o processo, perdi o conhecimento daquele software, daquele know-how de fazer, e aí acaba que a gente não tem um negócio de fato, né? Então, Luiz, como você define uma gestão de projetos bem-sucedida no contexto do desenvolvimento digital? Bom, o que eu penso de ter algo bem-sucedido, sempre a gente pensa no resultado, né? Como tu falou, o Luiz é um cara que entrega. Então, a gente sempre pensa que tem que ter resultado. Então, tudo que tiver resultado, ela está em um bom contexto de aplicação, entendeu? Então, é isso que a gente preza aqui todas as vezes, é que o nosso projeto planejado lá no início sempre chegue ao final do que foi planejado no início, para que não venha decepcionar ninguém, né? Por isso que a gente gosta de deixar as coisas bem claras. Então, realmente, o que define isso sempre é o resultado do projeto. Tem até uma máxima que fala que uma hora de planejamento diminui 3 na execução, né? Exatamente, isso é verdade. Então, às vezes, a gente aqui tem nossa governança, né? Faz a reunião de diretoria, reunião de cultura, faz reunião de alinhamento, e isso é muito importante para esse planejamento aqui, para na hora que a gente vai para a execução, a gente conseguir jogar bem em campo, né? Então, uma outra pergunta também muito interessante que a gente vai fazer aqui, até para não fugir do escopo, mas a gente vai fazendo outras perguntas assim também, fora a parte, né? Que é quais são os maiores desafios que você enfrenta ao gerenciar projetos envolvendo equipes multidisciplinares, como design e desenvolvedores, que é o teu caso hoje aqui, né? Sim, sim. Hoje tu não é só um CTO, né? Tu é um COO, e aí tu coordena essa equipe toda. O que acontece? A equipe multidisciplinar pode ser uma equipe que está trabalhando em projetos diferentes ou uma equipe que trabalha ali em paralelo, né? Por exemplo, o que a gente tem muito aqui? Hoje a gente tem uma esteira de produção. Tu falou sobre a questão de 1 hora de planejamento pode economizar 3 horas na hora da execução do projeto. Isso é verdade. A gente faz aqui o planejamento do projeto quando a gente reúne com o cliente. Por exemplo, o projeto que chega no designer para o supervisor, que é o Tomás. Ele vai supervisionar, ele vai fazer o briefing desse projeto, que o briefing, na verdade, é o planejamento do projeto. Quando o vendedor vendeu, o sistema que ele vendeu também já está sendo planejado, porque ele não vende ali algo aberto, né? Ele já vende algo um pouco mais fechado, já sabe o que o cliente quer comprar. Então, já vem planejando desde aquele momento e chega no Tomás, ele prepara isso para que o design possa entender. Mas, voltando à pergunta, né, sobre a equipe multidisciplinar, a principal coisa sempre é a comunicação. Você tem que ter um jeito de deixar essa comunicação muito clara entre as equipes e deixar que a equipe se comunique livremente, né? Claro, livremente dentro do processo. Ou seja, se tem um processo, siga esse processo. Mesmo que demore um pouco mais, esse processo ele pode valer a pena no momento que você precisar dele. Então, é por isso que tem que ser seguido esse processo, mas deixe a equipe livre para conversar, faça com que a equipe se conheça. A equipe ela não pode... Até que é possível, né, você trabalhar com uma pessoa tendo somente um relacionamento de trabalho, mas se você abre um pouco mais para algumas dinâmicas, para algumas estratégias para que elas possam se entender melhor, né, ou seja, fazê-las conversarem mais, não para se conhecerem pessoalmente, mas conhecerem com quem elas estão trabalhando, quais que são os vícios daquela pessoa, né, os vícios de trabalho, eu estou falando assim, né, o que ela pode fazer de diferente, os erros que ela comete, você tem que conhecer para você se precaver, porque o que a gente tem uma coisa aqui, quando tem um erro num projeto, chama todo mundo que está no projeto, né? Exato. Então, todo mundo para falar sobre aquele projeto. Não vai chamar, eu acho que foi ali o erro. Não, chama todo mundo, vamos entender, vamos fazer com que nos próximos projetos não ocorra esse erro. A gente conversa com todo mundo. Então, isso ajuda muito com as equipes multidisciplinares. E também a supervisão, né? Supervisão constante. Tem que ter alguém para supervisionar constantemente cada passo do projeto. Hoje a gente tem aqui uma pessoa no relacionamento com o cliente, uma pessoa na supervisão do design, uma pessoa na supervisão do desenvolvimento e a gente até identificou, né, aquele gargalo de ter uma pessoa na supervisão da entrega do produto, né? Perfeito. Que é o QA, né, de qualidade. De qualidade. E Luiz, fala um pouco sobre o sistema de gestão que tu usa de gerenciamento de equipe, o que ele faz, qual que é, apesar da gente não receber patrocínio, mas qual que é, e aí como que ele te ajuda no teu dia a dia? Bom, isso não é um patrocínio, né, realmente, mas quando eu fui escolher a plataforma para a gente gerenciar a equipe, eu prezei por algumas coisas. Eu não queria separar tudo, né? Eu não queria ter... Tem gente que usa ali o Slack, o Discord para comunicação. Claro, a gente tinha que retirar o WhatsApp. O WhatsApp ele não é uma rede de comunicação em equipe, né? Ele é uma rede de comunicação pessoal. Até porque tipo, não segue LGPD, né? Acredito que segue, mas para uma empresa pode ser um pouco ruim, né? O método de comunicação. Vazar a informação.
porque é do seu próprio colaborador, né? É dele, é uma rede social pessoal dele. Então a gente acaba não gerenciando. Então eu prezei por ter um meio de comunicação que a gente tivesse, prezei por ter um meio de gerenciamento de projetos, prezei por ter outras atividades da empresa, que é como o CRM, o marketing, o atendimento ao cliente. Hoje a gente roda até atendimento, não ao cliente em si, né? Mas a possíveis novos clientes ter um atendimento ali dentro, integrado numa plataforma. Hoje a gente usa o Bitrix, né? Eu cogitei optar por outras plataformas, existem outras plataformas muito boas, não quer dizer que elas não sejam boas, são muito boas, mas para a gente realmente atender o Bitrix, porque ele tinha o sistema de trabalho em Scrum, o sistema de trabalho em Kanban e em outros tipos de metodologia. Tudo a gente pode olhar lá, pode ver atraso de projeto, pode ter a comunicação clara da equipe ali dentro, que é algo muito importante, né? A gente tem os grupos de trabalho, onde as pessoas se comunicam, tem a comunicação pessoal, tem também ali os cards dos projetos onde fica tudo salvo, a gente tem ali um drive, tem ali muito também a possibilidade de abrir arquivos de texto, arquivos de apresentação, tem a possibilidade de mandar áudio. Então tudo isso facilita muito na hora do atendimento, facilita também no CRM, que é ali o gerenciamento de leads, o atendimento de pessoas que vêm diretamente pelo site. Então, são muitas coisas agrupadas que ajudam a tu escolher qual plataforma que tu quer para gerenciar a tua equipe, né? Porque no final das contas ela gerencia a empresa, não só uma equipe, são várias equipes ali dentro. Não, muita coisa, né? Tipo assim, dá de trabalhar vários tipos de processos numa empresa de prestação de serviço, de desenvolvimento, né? Ela consegue fazer muita coisa ali dentro, né, desse sistema. E como esse sistema existem outros, né? Sim. E aí um gestor de projeto, um CEO, né, liderando uma equipe com camada de gestão, ele precisa de um software isso aí, que tem uma metodologia dessas ágeis para você fazer a sua gestão, né? Mas vamos lá. Próxima pergunta diz o seguinte: como você prioriza tarefas e recursos em projetos com prazos e orçamentos apertados? Eu falei no começo aqui sobre a gente prezar 3 coisas importantes, né? Que é a questão do tempo, orçamento e pessoas. Então a gente tem que prezar essas 3 coisas que são importantes. Eu já tenho o orçamento do projeto, que acho que é a coisa mais importante no começo. Você tem ali definido as tarefas que você tem que fazer e você já tem as pessoas suficientes, você fecha aquele projeto certinho, no tempo correto que você vai terminar ele. Então, qualquer alteração que eu tiver dentro desse escopo, desse planejamento, vai alterar. E pode alterar, se o cliente quiser uma funcionalidade a mais, ele não sabe, mas ele está alterando tempo, orçamento e pessoas. Para a gente aqui é muito claro, porque a gente está envolvido na operação. Então, a gente sempre vai priorizar o que a gente definiu no começo do planejamento. Dependendo do modelo do projeto, né? Como eu falei, não sei se já falei, né? Mas tem os projetos de escopo aberto e escopo fechado. Escopo aberto seria o projeto que ele é realmente livre para tu tá modificando ele ali ao longo do tempo, não tem nenhum problema você adicionar uma funcionalidade, retirar pessoas, adicionar pessoas novas, não tem nenhum problema. Mas tem os projetos de escopo fechado, que já é bem definido o que você vai fazer, as funcionalidades, o tempo, o valor. Então, você tem que entender qual tipo de projeto você está para você definir as prioridades, né? Então, a prioridade, muitas vezes, não é o mais urgente, mas é a base do projeto. Eu tô todo dia aqui contigo, mas agora, tu falando aqui, eu tô aprendendo um monte de coisa, principalmente sobre o Bitrix, né? Que, tipo, às vezes, assim, tu fez a contratação, tu foi atrás do sistema, tu tem carta branca para fazer, mexer com a tua equipe e usar as ferramentas que tu precisa para fazer a gestão dos teus projetos. E assim, eu confesso que eu não acompanhei tanto o Bitrix, né? Mas, pô, um canivete suíço, né? Tem muita coisa ali dentro que vai nos ajudar. Você pode compartilhar uma estratégia eficaz para garantir que todos os membros da equipe estejam alinhados com o objetivo do projeto? Isso é um problema, porque cada cabeça é uma sentença. Às vezes a gente trabalha mais com processos gerenciais. Eu com o Moisés Nabarov, a gente vai lá e estabelece os projetos da tesouraria, da controladoria. E quando você vira as costas, o cara faz exatamente o que você não mandou. É verdade. Então, como é que você lida com isso, com a gestão de projetos? Primeiro, acho que você tem que olhar a maturidade da pessoa, né? A maturidade do seu colaborador. Mas, assim, o que aconteceu aqui na Lugenius? A gente teve pessoas que foram entrando, aprendendo com a gente, né? Então, elas foram se moldando ao nosso processo. Mas isso também tinha um problema, porque nós tínhamos coisas erradas que nós acabávamos passando para essas pessoas que eram nossos colaboradores também. Então, muitas vezes a gente sentou para conversar, não só sentou para conversar, mas a gente sentava para conversar com a equipe e falava: o que vocês estão vendo de errado na empresa? E eles falavam as coisas que estavam vendo de errado. Muitas vezes no começo acho que foi difícil para eles falar, né? Porque não tinha ali
achava que aquilo ali poderia ser uma coisa ruim para ele no futuro. Eles estavam né? desconfiando que a gente não era uma empresa da nova economia, né? Tipo, o cara tá querendo me Tá querendo que eu... falar uma coisa errada aqui, mas não tinha nada a ver com isso. Era mais fácil para mim descobrir os erros da empresa perguntando para meus colaboradores do que eu pensando sozinho. Então, perguntava para eles falavam. Então, isso melhorava o processo, melhorava a entrega deles. E depois a gente estipulou uma qualidade de projeto, né? Então, a gente revisava o projeto e sempre falava, olha, muitas vezes, né, na reunião de cultura, até tu mesmo chegou a falar como CEO, tu falou, olha, esse erro aqui, ele é inaceitável. Esse erro, ele não pode existir. Sim. Então, essas chamadas de atenção um pouco mais bruscas, né, que a gente fazia na reunião de cultura, elas acabavam ficando mais na mente da pessoa. E, consequentemente, a pessoa não cometia aquele erro novamente, né? E depois que ela acostumava, era muito fácil para ela não cometer. Depois a gente foi colocando padrões, né? Padrões para que o projeto ficasse mais harmônico, tanto no design, quanto ali no desenvolvimento. Foi definindo ali questão de fonte, questão ali de uma revisão de literatura, né? Mais que a gente faz, minuciosa. mais minuciosa. Então, tudo isso foi ajudando realmente na qualidade dos projetos. Legal. Mas antes de ir para a nossa próxima pergunta, nós vamos falar sobre nossos patrocinadores, né? E tu já conhecia a Galbani? Eu tô conhecendo agora. Tanto de eu ficar falando, né? Olha só, gente, a Masa Distribuidora, que é um dos nossos patrocinadores, eu olho para essa câmera, ela trouxe para o mercado, em parceria com seus fornecedores, a Galbani, que é uma marca italiana. Há 140 anos ela já faz sucesso, é a marca número 1 da Itália. E eu confesso, Luiz, que eu fiz o teste cego dessa margarina que eu peguei aqui, que é a margarina com sal, porque ela tem a margarina sem sal também, que é a que está embaixo, a verdinha. E eu fiz o teste cego e 100% das pessoas que fizeram o teste cego lá escolheram a Galbani. Porque é um sabor incrível. Se você não comeu a margarina, coma e depois vá nos comentários desse podcast e me fale o que você achou. O creme de ricota, o grana padano, o parmegiano, o mussarela, o queijo parmesão ralado é outro nível, né? É um queijo, como eu falei, é a marca número 1 da Itália, que está chegando no Brasil e sem sombra de dúvida, para fazer uma pasta italiana, para fazer uma comida com queijo, com creme de ricota, é maravilhosa. Então, a Masa Distribuidora está distribuindo nos melhores pontos de venda e eu já sei, tipo assim, que eu compro, sou consumidor da Galbani. Você encontra no Mercado do Bairro, você encontra na Massa Sabor, na Massa Mix. Bom, pelo menos esses 3 aí eu já vi, tá bom? Eu sei que tem outros pontos de venda, mas eu tô dando esses aqui que são os que eu sei que eu já vi e já comprei lá. Que eu compro na Massa Sabor, compro no Mercado do Bairro, na Massa Mix, e lá tem. E em diversos outros pontos de venda. Então, se você não experimentou, experimente a Galbani. Ela tem um gosto incrível. Ela tem a manteiga com sal, manteiga sem sal, além dos queijos, para você fazer sua pasta italiana, o creme de ricota, que é uma maravilha, para você fazer suas sobremesas, seus petiscos. E é isso, gente. Também nós temos aqui a cozinha do Humberto, né? Nosso patrocinador, Barov Consultoria, que é a minha empresa de consultoria. E tem mais outro que eu estou esquecendo ou não? Só são esses? Não, são 3. São esses 3. Então vamos voltar para as perguntas. Não esqueci de alguém, produção. Me alerte aí se eu tiver esquecido, não. Gente, então sim, Luiz, já falou bastante sobre ferramentas de gestão, mas eu quero que tu reforce um pouco mais, porque para quem está começando, talvez ter um Bitrix, ter um RP robusto, uma outra ferramenta que custe caro, seja ruim. Né? Mas eu quero que tu fale qual que é a importância das ferramentas de gestão de projeto na sua rotina e quais você recomendaria. E aí considera o cara que está começando. Sim. Né? Considera a pequena agência de marketing que está começando agora, o pequeno infoprodutor. Considera esse cara pequeno aí também, além de falar as que você usa. É fácil de considerar porque eu também já fui o cara pequeno. O cara pequeno, né? Então, já usou a ferramenta de graça. Já usamos uma ferramenta de graça por muito tempo, funcionou. A gente usava para gestão de projetos o Trello, né? Na verdade, chegou a usar o Notion, errei. O primeiro que a gente usou foi o Notion. Usamos o Notion, ele era muito bom, dava de fazer muita coisa, você tem uma liberdade absurda ali por ele ser aberto para você montar do jeito que você quiser, né? A questão de calendários, a questão das ele, páginas. só lembrando, ele tem a versão grátis, né? Tem a versão grátis, claramente, tem a versão grátis. E aí a gente usou ele por um bom tempo, era muito bom porque ficava o histórico ali de todas as mudanças no projeto, né? Posteriormente a gente mudou para o Trello, não porque o Notion era ruim, mas por conta que era mais simples, mais intuitivo. Então a gente mudou para ele
teve uma facilidade enorme nos projetos. A gente parou de usar o Trello ali, foi quando a gente chegou, o limite são 10 pessoas, né, na plataforma de forma gratuita. E o time cresceu. O time cresceu, não teve mais como usar, aí foi aí que a gente partiu para outra plataforma. Mas essas que eu falei, tanto o Notion quanto o Trello eram muito bons. Lembro que a gente usou Discord para comunicação há algum tempo, um pouco antes da Lugenius, em outros projetos eu cheguei a usar o Discord para projetos. Já usamos também para comunicação em equipe o chat do Google. O Google ele tem um chat e você pode até gerenciar tarefas nele. Então ele é muito interessante. Você consegue estar gerenciando ali tarefas como mais ou menos como um Kanban, não é exatamente a mesma coisa, é mais uma lista de tarefas que você pode estar criando. Assumindo essa tarefa para uma pessoa específica, assim como você faz no Notion e no Trello, né? Não é o mais simples, eu diria. O mais simples seria o chat do Google. Então essas são as ferramentas gratuitas. E assim, por que mudar para uma ferramenta paga, né? Eu acho que seria realmente a quantidade de ferramentas que você tem. O tanto de coisa que você pode fazer, o tanto de pessoas que você pode adicionar. Hoje a gente tem uma liberdade aí para adicionar 50 pessoas, né? Dentro de um projeto. Então é muita gente envolvida. E foi por isso uma das razões que a gente mudou, né? Além de, como tu já falou, ser um canivete suíço, fazer muitas coisas, né? Ser multifacetado aí, um monte de coisa diferente. Então essa foi a razão que a gente tem mudado, mas não descarto a possibilidade de você que é pequeno agora, né, no momento, mas claro, vai crescer, usar ferramentas gratuitas, tanto de comunicação quanto de gestão. O próprio Google, ele tem muitas ferramentas para pequeno negócio, né? Eu esqueci de falar do Drive, né? Tem questão de Drive, a gente usa muito o Drive. Do Drive do Google, né? Tem tanto o OneDrive quanto o Google Drive. Que é do Microsoft. Normalmente o pessoal usa o Google Drive por ele ser mais simples. Já tá linkado ao e-mail do cara. Dá menos erro também. Esqueci de falar também da questão da agenda. Tem a agenda do Google, que a gente usa muito para evento, para reunião. Eu linkava ali o Google com o Trello para ficar tudo linkado numa só agenda pra gente ver as datas de entrega, reunião com o cliente. Então, cara, tudo isso de forma gratuita, né? Depois que eu comecei a usar a agenda do Google, eu nunca mais me enrolei marquei uma reunião contigo, marquei um negócio contigo e não cumpri, né? Geralmente, se eu não posso cumprir, eu já consigo avisar ele, se essa pessoa com um dia de antecedência, 2 dias, até para ela se programar. Mas tudo funciona na minha agenda. Sim. Tudo funciona na minha agenda. Às vezes a pessoa fala, eu quero tomar um café contigo. Tá, quando? Daqui a pouco. Não dá. Tem uma agenda, né? E eu gosto de respeitar essa agenda, sou muito preocupado. Hoje no digital, você tem que ter um ambiente de trabalho, você tem que definir o seu ambiente, você tem que ser fiel com aquilo ali. Sim, é verdade. Por exemplo, você acha que o seu trabalho você chega, antigamente, né, poderia, e alguns trabalhos ainda são, você chega no lugar e você sabe o que você tem que fazer, ou alguém lhe diz o que você tem que fazer. Hoje em dia não, hoje você chega, abre seu computador, se você abrir outra coisa, você já esquece o que você tem que fazer, então você tem que abrir o ponto certo. No caso, o software que você usa para gestão, a sua agenda, os seus meios de comunicação, né, que podem ser tanto ali comunicação instantânea, pode ser o Gmail. Então hoje a gente tem a liberdade, por exemplo, a gente tem até o nosso e-mail profissional que a gente abre dentro da mesma plataforma de comunicação, aqui dentro, que facilita muito. Você entra lá, você sabe tudo que você tem que fazer. Então se a pessoa ficar ligada ali, verificar as notificações, ela dificilmente vai errar. Vai perder uma agenda, né? Posso não marcar mesmo, mas a gente... E às vezes eu marco a reunião com vocês e não mando um invite. Aí acontece de vocês não aparecerem, mas se eu mando o invite do e-mail de vocês certinho ali, dá certo, né? Então, o Google em si é uma ferramenta que eu acho muito interessante para o pequeno empresário. A gente mesmo na Barov usou, porque a gente faz consultoria, então precisa subir documentos no Drive. A gente usou por muito tempo, né? Eu uso ainda algumas ferramentas do Google. E, cara, é incrível. Eu gosto mesmo tendo um e-mail profissional, do contato@barov.com.br, ismael@barov, eu gosto de usar ele pelo Google porque eu gosto da interface do Gmail. A facilidade, né, de gerenciar os eventos ali, tarefas, é muito bom mesmo. É muito bom. Mas como você lida com mudanças no escopo ou pedidos inesperados de clientes durante a execução de um projeto? Isso aqui é um probleminha. Isso aí acontece constantemente, né? É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tem que ver como essa mudança está chegando. Pode ser uma mudança... na verdade, a mudança em si ela não tem um problema. Não deve gerar um problema. O problema ele é gerado na comunicação com o cliente final, né? Como que você tratou aquela mudança. Mas, em geral, ele não é um problema. Você tem que verificar ali com a sua equipe em que etapa do projeto vocês estão. Porque, de acordo com a mudança, vocês podem não ter que fazer algo, estragar a parte que já foi feito. Sim. Que acho que a pior parte, sempre para quem está desenvolvendo, para a equipe... chegar uma notícia de que, olha,
não vai mais precisar o que vocês fizeram. Aí eles ficam lá, poxa, passei um dia fazendo isso aqui, que bom saber. Então, mas não é para ser uma coisa ruim a mudança. Você tem que receber ela da melhor forma, verificar se ela vai esticar o prazo do projeto, né? Provavelmente vai, você vai ter que informar o seu cliente ali que, olha, se você quiser fazer isso aqui, vamos ter uma mudança no escopo do projeto. O seu projeto está em tal etapa, então você vai ter que esperar um pouquinho mais para a entrega do seu projeto. Então, tudo isso a gente tem que verificar para estar informando para o cliente, né? Perfeito. Mudança no escopo é um negócio que deve ser gerenciado muito bem, né? Por isso que a gente vive revisando nosso contrato, né? Exatamente. Para a gente não ter esse tipo de problema. Porque a mudança no escopo, ela pode ser a diminuição do trabalho ou pode ser algo que a pessoa esteja pedindo ali dentro que irá acrescentar, aumentar ou alterar o trabalho todinho. E a gente... essa mudança, o contrato deve prever essas mudanças no escopo com custos adicionais. Né? Isso. Porque às vezes a pessoa pede uma coisa totalmente distante do que foi definido ou concordado do escopo de trabalho, dentro das horas. E aí quando a gente vai aderir a essa mudança que ela pede, pode ser que a gente tenha um custo bem elevado, né? Muitas vezes não cabe dentro do próprio projeto, né? A pessoa pediu, ela já na verdade está navegando por um projeto totalmente diferente. Às vezes a pessoa, tipo assim, ela pediu nós estamos desenvolvendo uma tecnologia para ela, e ela pediu alguma coisa que pra gente seria suporte. Já seria um contrato de suporte. Já seria uma outra coisa que, na verdade, ela precisa ter. Por exemplo, vamos dizer, desenvolvimento de site, que é uma coisa bem comum aqui. A pessoa quer divulgar o site dela. Isso aí já é um outro processo. É tráfego pago, é SEO do Google, tá vendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não embaralhar as coisas. Eu acho assim, eu atuei muito no comercial da Lugenius e atuo até hoje. Eu gosto de ser muito claro. Hoje mesmo eu fechei um contrato, mandei do Concise, a pessoa assinou. Ok, agora o passo a passo é esse. Você vai pagar a entrada, a gente vai fazer a reunião de briefing. Em tantos dias a gente vai fazer o seu projeto. Tal dia a gente vai reunir para entrega. Você tem direito a 2 alterações. Deixei tudo claro. Eu acho que o vendedor tem que ser assim. Ele tem que ser honesto. Ele não tem que fazer a venda a qualquer custo. Verdade. Né? Bom, próxima pergunta diz o seguinte: como você assegura a qualidade ou a funcionalidade em projetos de desenvolvimento de software? Você tem que ter, claro, ali, provavelmente as funcionalidades elas vão estar bem ligadas à equipe de desenvolvimento, né? A equipe de design, normalmente o que ela erra ali são cores, são textos, porque acontece muito. O desenvolvedor, ele não está preocupado com o que está escrito lá. Dificilmente ele vai ler. Está preocupado com os códigos. Ele está preocupado em... se o texto está em tal lugar, eu vou deixar ele em tal lugar. Vou pegar ele daqui, vou jogar ali e ele vai ficar do jeito que está. Entendeu? Ele não está preocupado. Então tem que ter uma verificação posterior, QA, né? O QA, né? Seria o QA o que faz os testes de qualidade. Tanto do que você vê, quanto das funcionalidades, né? Do que você pode fazer ali dentro do sistema. Então o QA ele vai validar isso, vai verificar, testar todas as funcionalidades. Porque muitas vezes um projeto ele possivelmente passa com 98% de aprovação, 90% de aprovação. Então, quando ele passa com 90% de aprovação, é possível que você testou 90% das funcionalidades, mas uma bem escondida em algum lugar, quando o cliente chega lá um dia, ele clicou e ela não funciona. Então, talvez um dia ele descubra, né? É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece. Então, cada vez que a gente vende mais projetos do mesmo modelo, né, de funcionalidade, a gente já consegue ficar mais meio que vacinado ali daquela funcionalidade, né? Prever. E os testes, eles têm que existir. Mas se você, claro, você tiver um bom QA ali que vai fazer todos os testes, tanto testes práticos quanto testes automáticos, testes automatizados que existem, né? Você vai assegurar a qualidade do projeto o máximo possível. Mas lembrando que não necessariamente é uma coisa ruim, né? Porque o feedback do cliente, ele é normalmente o que sustenta as aplicações. Então, esse feedback constante do cliente dizer, olha, isso aqui tá incorreto, não está funcionando como deveria. É possível que aconteça, porque os softwares, eles têm que ter esse suporte constante, né? Um software sem suporte, ele vai ficar, como é que chama? É ultrapassado. Alguma coisa vai dar errado. Não vai ter atualização na versão. Não vai ter atualizações constantes. Então, o usuário, ele serve para isso, para esse feedback constante também, né? Não necessariamente ele vai ser o seu QA, né? Nunca trate ele como o corretor ali de funcionalidade. Eu entendo que a construção de um software é como construir uma casa, né? Várias pessoas vão trabalhando em vários lugares diferentes, subindo, e depois a gente cobre, fecha e ela termina. Mas eu tenho uma lógica, alguma coisa para explicar melhor como que constrói um software, porque talvez quem é de fora do setor de tecnologia, como é que trabalha pessoas no software? Tipo assim,
Porque assim, começa daqui do início, vai todo mundo trabalhando junto ou não? Um cara já tá lá na frente fazendo uma coisa, outro tá aqui atrás. Como é que funciona? Explica pra quem não é da área. Isso depende muito das pessoas envolvidas, né? Se tu vai começar todo mundo junto, se vai começar o designer. Mas, assim, para um software, normalmente o que acontece é você fazer uma reunião com o cliente para você tentar entender o que ele quer. Uhum. E aí você tem que ser muito bom em perguntas, você tem que perguntar o máximo possível para que você colha o máximo de informações. Depois aquela pessoa vai escrever ali todas as funcionalidades de forma técnica e depois passar no contrato de forma tanto técnica quanto para o cliente entender, né? Tem que ter as duas formas lá. Técnica para você se precaver de qualquer coisa no futuro e de uma forma um pouco mais assim básica para que ele entenda o que ele vai receber. Então começa dessa forma, definindo ali os requisitos. Depois disso, você vai ter que sentar com algumas pessoas da equipe, né? E tentar entender como que vocês vão montar aquele projeto. O primeiro passo ali seria a prototipação, né? Uma prototipação simples, que não demande muito trabalho, né? Não precisa ser bem trabalhada essa prototipação. Pode ser uma prototipação simples, ele vai ter esse esquema de telas, ele vai fazer essas funcionalidades. Após essa prototipação simples, você pode construir uma prototipação fiel, né? Que é uma prototipação bem fiel ao que seria, até mesmo já com o designer, né? Você pega ali e faz toda essa prototipação de como que seria, pode ser no Figma. Hoje usam muito o Figma, né? Então, até a gente usa aqui. Então, lá dá de fazer toda essa prototipação de um software. Isso é legal, sim. Muitas telas. Imagina, às vezes a gente pensa, tem a tela de login e só. Na verdade, não. Tem a tela de login com o botão verde, o botão vermelho, com o login com a senha errada. Então, são 5 telas só para login. Então, a pessoa já gasta um tempo ali. Claro que são muito, muito parecidas, né? Mas se você olhar o projeto, milhões de telas para uma coisa que fazia tão poucas funcionalidades. Tu sabia que se eu fosse CEO de projetos de tecnologia, eu faria a prototipação de todas as telas para poder começar o desenvolvimento? Poder começar. Eu acho que teria menos erros. Esse é o melhor, né? É o melhor cenário. Algumas pessoas fazem isso, algumas empresas, né? Prototipam realmente o projeto inteiro. Outras prototipam, vou prototipar aqui 70% do projeto, algumas funcionalidades ali eu vou deixar mais aberta ali ao time para ele entender, até porque depois que o software está rodando, não é tudo que é prototipado, né? O software já está rodando ali, alguém faz um suporte, alguma coisa, nem prototipa, só lança do jeito que está. Isso pode acontecer, né? Não é exatamente... Dependendo do processo, isso pode ser errado, né? Se tu tem um processo estabelecido para como que aquilo ali vai funcionar dentro da tua empresa, isso pode ser errado. Teria que voltar lá pro design, fazer, documentar, deixar dentro do projeto ali que aconteceu aquele erro, né? Você está adicionando uma nova tela ou algo do tipo. Então, começa ali na prototipação. A gente parou na prototipação, né? Depois da prototipação ali, vem ali a equipe talvez já tenha escolhido ali as tecnologias que vai usar, já planejou um pouco ali como que vai fazer esse projeto. Muitas vezes a gente até notifica o cliente porque a gente pensa que um software a gente vai gastar um valor fixo, né? Vou pagar e vai ser meu e ele vai existir para sempre. Mas não é assim, né? Por isso que a gente sempre chama endereço, que o seu endereço de e-mail, né? Qual o seu endereço digital, o seu site. Site que a tradução literal seria sítio, né? Então é de endereço, realmente de um lugar na web. Então esse lugar na web você precisa pagar por ele, assim como você pagaria por um lugar físico. Então ele vai precisar de uma constante manutenção. Você não vai deixar sua casa abandonada. Se você deixar sua casa abandonada, o que acontece? Pessoas vão invadir, pessoas vão roubar, vão destruir, vai se acabar. A mesma coisa acontece com um sistema online. Ele precisa que você esteja constantemente morando lá ou deixe uma pessoa para cuidar. Sim. Né? A mesma coisa. Claro que você pode automatizar boa parte desses cuidados, né? Mas precisa ter uma pessoa para estar verificando isso. Funciona da mesma forma. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado, saber o que o cliente... Na sua casa você usa energia, você paga energia adicional. Você não está pagando seu terreno. Perfeito. Na sua casa você paga internet. IPTU. É tipo um upgrade, né? Você paga internet, você paga antena de TV com não sei quantos canais. Então tudo isso são adicionais que você normalmente usa na sua casa. E assim também ocorre quando você tem um sistema. Por exemplo, vou usar uma API do Google. Essa API do Google, você vai pagar o consumo dela para o Google. É verdade. Usar uma API do Meta, você vai pagar para o Meta. E o Meta cobra por mensagem, vamos dizer assim. O seu cliente tem que saber disso. Você vai usar uma API de pagamento, já um gateway externo. A gente normalmente não constrói o gateway, né? Usa um gateway que já está pronto. Então, todos esses custos, o cliente ele tem que entender. Que além ali, vamos dizer, do IPTU dele, do site dele, né? Do valor padrão ali que vai custar para ele, vai custar alguns
alguns adicionais de ferramentas que ele vai estar utilizando dentro do site. A equipe tem que saber essas ferramentas, né? Averiguar quais ferramentas vai usar, verificar se tem uma ferramenta talvez open source, uma ferramenta ali mais aberta para que pode até ser mais, pode ser gratuita e pode ter um preço mais baixo, né? Tem essas duas oportunidades. Depois disso, realmente a equipe já começa a definir as tarefas, né? Coloca ali no backlog, coloca ali toda a lista de tarefas que eles vão fazer. Aí a gente pega em conjunto as tarefas e define a prioridade de cada uma. Se a equipe for grande, a gente já consegue passar um grupo de funcionalidades para uma pessoa, outro grupo de funcionalidades para outra. E assim vai passando, a gente vai validando essas funcionalidades, chega no teste, chega ali no ambiente de teste, depois no ambiente real, né? Ah, legal. É uma coisa bem grande, né? A gente percebe o seguinte, que geralmente a população vai aumentando, a base monetária vai aumentando e aí o consumo vai aumentando, o preço das coisas vai aumentando. Só que aí vem a inovação, porque o que move o capitalismo é a inovação. Senão a gente já tinha sucumbido numa crise severa. E aí vem, por exemplo, tá muito caro o preço dos alimentos. Aí vem uma tecnologia lá dentro, começa a produzir em massa, cai o preço do... E é sempre assim, se a gente for olhar os ciclos econômicos, desde, sabe, quando inventaram o primeiro Banco Central no mundo, que foi em 1908, se não me engano, ou 1911, uma coisa assim, mas um pouco antes da grande recessão. Primeiro o Fed, né, o Banco Central americano. A gente vê assim que os produtos eles iam aumentando, aí vem uma inovação dentro daquele sistema, daquela cadeia de produção. O carros aumentou muito, então vem uma esteira de produção eficiente. O aço aumentou muito para produzir as coisas, aí vem uma extração, tecnologia dentro da extração lá na mina, e faz com que os homens que não conseguiam extrair na picareta, agora a máquina vai lá e consegue extrair e baixa o custo do aço, aí baixa. Então, de fato, a inovação é o que mantém o capitalismo. E é o que ela faz com que, às vezes, quando desregula o preço lá em cima, que as pessoas não vão mais conseguir consumir, ou que o alimento não vai mais conseguir suportar as pessoas do mundo, aí a tecnologia vem. Nós estamos na Amazônia, Luiz. É uma pergunta que eu vou até fugir assim, do escopo, que é gerenciamento de projeto, mas eu quero te perguntar o que tu acha da tecnologia, da inovação hoje dentro da Amazônia, você tendo uma software house na Amazônia, você estando promovendo tecnologia dentro da Amazônia, né? O que tu acha? Como é que tu vê isso aqui? O que falta? Já avançamos, não avançamos? Eu quero o teu parecer. Bom, eu moro aqui, né? Então eu vejo que o avanço ele é visível. Talvez ele não tenha sido tão rápido quanto a gente esperou. Mas a Amazônia ela é um lugar que necessita de tecnologia, é um lugar propício para receber tecnologia, eu diria, porque a gente tem muita coisa para fazer, principalmente ali talvez na exploração de coisas naturais, né? De recursos naturais, né? Então a gente tem muita em abundância isso e a gente precisa gerenciar da forma correta, né? Precisa tirar preservando aquele local, vamos dizer, preservando o animal, preservando a mata, a vegetação que tem naquele local. Então a gente necessita de tecnologia. E a tecnologia, quando a gente fala, né, por exemplo, pode lembrar sempre um celular, pode lembrar um aplicativo, mas não necessariamente é isso, né? Como tu falou, a tecnologia pode ser um método de extração, um método de plantio diferenciado. Então, tudo isso é um modelo de tecnologia. E eu vejo a Amazônia, por mais que a gente use muito, por exemplo, o agro, ele é o ramo que mais usa tecnologia no Brasil, né? E mais bem desenvolvido, assim, em tecnologia, eu diria. Então, a gente precisa disso também para outras coisas que a gente tem que fazer aqui na Amazônia. Por exemplo, se você for ali qual é aquela... A mina de extração que tem aqui no Pará? Alcoa, Não lembro, aquela de bauxita, né? É a Oriximiná, Trombetas, Porto Trombetas. Por exemplo, esse local... Claramente esse local usa de tecnologia de ponta. De ponta, né? Porque ele tem que fazer a extração e ali ele está correndo contra muitos concorrentes e ele precisa extrair da melhor forma, precisa extrair mais. Então, seria disso que a gente precisa. A gente precisa de tecnologias que possam fazer a gente gerenciar os nossos recursos melhor, conseguir baratear as coisas para o morador local, né? Que é sempre o objetivo. E tu falou aí sobre baratear a tecnologia, isso é bem verdade, né? A gente aqui produz tecnologia proprietária, mas a gente sabe que a propriedade de um cliente só é um custo alto para ele. Verdade. Mas se aquela propriedade ali for de um conjunto, muitas vezes fica mais barato. Se a gente absorve o custo para o uso de tecnologia e a gente começa a fazer com que vários usuários, vários clientes tenham acesso, fica mais barato. Né? Se a gente democratiza o acesso, a gente consegue diminuir o valor e isso é muito importante. Mas eu vejo a Amazônia assim como um dos melhores lugares do mundo
melhores lugares do mundo para você implantar tecnologia. A gente precisa de pessoas que possam estar trabalhando nisso em todos esses anos aqui para frente, né? E agora realmente também, para que a gente possa colher o melhor. A Amazônia é uma terra muito rica, né? Muito um lugar rica. muito bom para ser. Eu sou totalmente a favor da inovação, né? Tu me conhece, tá aqui no meu dia a dia, eu sou a favor do desenvolvimento, sabe, eu sou um entusiasta da inovação, Sim. só que não a qualquer custo. Eu acredito que a tecnologia vai fazer com que a nossa região desenvolva e mantenha a nossa floresta em pé. Exatamente. Né? Mantenha nossos recursos naturais do jeito que estão. Mas por tecnologia a gente pode fazer um manejo mais eficaz, a gente pode fazer um desenvolvimento nas comunidades mais eficaz com o uso da tecnologia sem agredir o bioma natural da Amazônia. A gente pode levar medicina para locais indígenas que só chega de avião e montar ali um setor de atendimento médico com meio de tecnologia, sabe? Com construções sustentáveis, com placa cimentícia, qualquer coisa do tipo, que façam com que a gente não leve uma enxurrada de coisas que desmatem, né? Isso. Então, eu acredito assim que nossa cidade, principalmente a região que nós estamos inseridos aqui, ela tem 3 fontes. Nós vivemos aqui, eu até entrando num ponto de economia, nós vivemos aqui ciclos viciosos na região. Nós vivemos uma época que assim, era borracha. E nós vivíamos da borracha, todo mundo vivia. Acabou a borracha, crise. Aí veio madeira. Nós vivemos da madeira. Aí Santarém, Itaituba, essa região aqui vivia da madeira. Ouro. Época do ouro, corrida do ouro. Nossa, o lugar do mundo, esse é um dado da Shell, né? O lugar que a Shell vendeu mais gasolina de avião no mundo e nunca superou foi em Itaituba. Sabia disso? A Shell é uma empresa britânica. Ciclo do ouro. Um avião taxiava em cima do outro. Aí acaba o ouro, acaba a corrida do ouro, aí crise. A região que a gente está inserida aqui, ela conseguiu sair dessa corrida cíclica, desse ciclo vicioso, e ela se baseou em cima de alguns pilares. Agronegócio, turismo, comércio. A gente atende o comércio das cidades locais aqui. Turismo, comércio, agronegócio e a indústria da construção civil. Tem crescido muito aqui na região. Fora outras coisas que talvez não vou citar, mas para mim esses aqui são os principais. E a gente precisa implementar a tecnologia. E essa tecnologia é tanto na logística que vai trazer esse material para cá, quanto na logística reversa desses insumos que não são aproveitados dentro da construção civil. Por exemplo, como que eu faço descarte daqui? Com o uso de tecnologias e meios. E aí tecnologia não é só o tablet, como tu falou, né? É um método novo. Né? Por exemplo, lá na Revolução Industrial, a máquina a vapor era a tecnologia mais eficiente da época, né? Para produzir. Então, esse conjunto de transformação tecnológica, né? Como que a gente traz isso aqui? Então, esse é um tema que até fazer um fórum, um debate, a gente promover. Eu desafio o nosso CMO, Tomás, a levantar isso aqui para a gente debater isso com a comunidade, debater com a sociedade civil organizada. Como que a gente promove? Como que a gente desenvolve? Mas como que a gente mantém nossa cultura? Eu vejo assim que a tecnologia ela acaba promovendo mais tecnologia, né? Por exemplo, ela promove a questão ali das pessoas competirem, né, no ambiente. Então acaba... você tem uma tecnologia que ela é boa, mas eu consigo fazer ela melhor. Então é uma qualidade boa essa competição dentro do ramo de tecnologia. Não tem nada de errado alguém vir produzir algo melhor do que você, porque ali a gente já evoluiu um pouco mais. A gente tem que viver de evolução. Normalmente o que acontece com as empresas, né, de tecnologia? Elas chegam no mais desenvolvido da época, como a IBM já foi a empresa mais desenvolvida em tecnologia da época, ela ficou ali sendo a melhor, mas veio alguém e fez algo melhor do que ela. Então, isso é muito bom, não tem problema. Eu acho que realmente as pessoas têm que se dedicar a desenvolver tecnologia para que ela possa instigar alguém que está vindo, que é mais novo, talvez, a desenvolver algo melhor do que ela no futuro. Porque é isso que a gente quer, a inovação constante. Na administração tem um negócio que é chamado curva de Isoquantum, um gráfico. Aqui os eixos do gráfico, né? Aqui a linha que vai crescendo. Então, assim, o que acontece? Se você quer produzir mais, você vai aumentando. Vamos dizer que a curva que sobe aqui é custo e a curva o eixo que vai para cá é pessoas. Se você quer produzir mais, o que acontece? Você vai aumentando mais recurso, mais gente, mais recurso, mais gente. Aquela linha vai seguindo infinitamente, aumentando mais recurso, mais gente. Só que a curva de Isoquantum, ela faz um caminho contrário. Ela começa a fazer isso aqui e ela sobe. Ela produz mais dinheiro, mas alocando menos recursos, pessoas, despesa. Por quê? Porque eu emprego tecnologia.
Então, por exemplo, vamos usar a própria extração de bauxita aqui na nossa região. Imagina se nós fôssemos tirar na picareta, lá na mina lá. O mineiro tirando na picareta a mina lá, a bauxita. Cada 10 minerador eu consigo tirar 1 tonelada de bauxita. Se eu quero tirar 2 por dia, eu tenho que ter 20. Se eu quero tirar 3, eu tenho que ter 30. Só que quando eu chego com uma máquina ali, eu tiro 50 só com uma pessoa dirigindo a máquina. É verdade. Ou seja, a curva de Isoquanto ela diz o seguinte: eu tenho um grande emprego de tecnologia aqui no início, mas depois eu não vou aumentar meu custo meu recurso, meus custos para a produção aumentar. Então é muito interessante essa questão da curva de Isoquanto, é um negócio que vale a pena a gente estudar, que é algo da administração que está muito ligado à tecnologia, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso papo, né, que a gente acabou fugindo aqui. E aí a próxima pergunta diz o seguinte: de que maneira você integra feedback de usuários no ciclo de desenvolvimento do projeto? Olha, hoje a gente tem uma pessoa dedicada ao atendimento do cliente. Essa pessoa ela vai colher os feedbacks e ela tem todo o acesso ali aos projetos dessa pessoa e ela documenta essa chegada do cliente, esse feedback do cliente. Mesmo que talvez o feedback talvez de uma melhoria, não de uma melhoria, mas às vezes chega feedback de diversos tipos de coisa. Pode chegar ali de uma funcionalidade nova, de uma melhoria, de um ajuste. Então, são feedbacks diferentes. O feedback ali de uma coisa nova, talvez ele não seja feito no mesmo momento, mas ele vai ser registrado no projeto que ele está. A gente tem que saber. Então, depois que esse feedback chega ali, que essa pessoa, o primeiro passo dela é documentar esse feedback, né? A gente vai verificar se esse feedback ele vai se adequar a alguma mudança no projeto, alguma coisa. Porque a gente sempre busca melhorar. Por exemplo, quando a gente descobre uma mudança em um certo tipo de sistema aqui na Lugenius, a gente, isso aqui ficou muito legal. Então a gente pega, vamos colocar nos outros projetos essa funcionalidade aqui, porque vai facilitar a vida dos nossos clientes. Então é assim que a gente vai colhendo esses feedbacks e alocando eles nos projetos. Muito legal. Na próxima pergunta diz o seguinte: quais os métodos você utiliza para motivar e manter o engajamento da sua equipe durante um projeto longo? Essa eu quero ouvir. Por mais que isso não seja diretamente voltado à tecnologia, né? É mais assim a parte de ser um dos diretores aqui da Lugenius. Então a gente sempre prezou por, vamos manter a equipe bem alinhada, vamos manter a equipe com uma comunicação aberta. Então a gente sempre faz aquelas reuniões aqui, tanto a gente fez por muito tempo a reunião de cultura, depois, posteriormente, a reunião de sprint para tratar só do projeto, né? Porque a reunião de cultura ela não era para tratar de projetos. De projetos. Ela tratava da cultura dentro da empresa e, consequentemente, às vezes vinham conversas de projetos, né? E a gente nunca teve nenhum problema com o outro apontar o erro do outro, né? Isso é muito bom porque dá liberdade para a gente melhorar. Então, isso facilita essa junção constante da equipe, né? Além de outras atividades que a gente costumava fazer com a equipe, até mesmo fora daqui, a questão de que você tem que ter uma boa comunicação ali com a pessoa, porque você vai trocar informações com elas que dependem como eu posso dizer, do seu projeto dar certo. Então, por exemplo, se você está num squad, esse squad está cuidando de um projeto, não ache que só porque você está responsável por outra coisa, você não pode ser cobrado por aquilo ali do seu projeto, porque você pode ter visto, né? Então, se você viu, você tem que comunicar a pessoa. Então, a gente sempre prezou por isso. Às vezes acontece de uma pessoa que não tem nada a ver com o projeto, ela identifica um erro no projeto, né? Então, ela vai lá e leva e comunica que aquele projeto tem um erro. Então, isso já facilita ali para estar ajustando o projeto e ter uma boa comunicação com toda a equipe. Luiz, já quase caminhando para o final, né? Como você mede o sucesso de um projeto após a sua conclusão? Tem outra pergunta também que eu quero fazer, que para mim, é difícil. Como é que tu mede a senioridade de uma pessoa? Mas primeiro responde essa aqui. Como você mede o sucesso de um projeto após a sua conclusão? O sucesso do projeto, ele tem a ver com duas coisas diferentes, né? Primeiro, seria ali o que o cliente achou do projeto. Porque o projeto ele não tem que ser o que eu quero. Muitas vezes ele não tem que ser o que eu quero. Ele tem que ser o que o cliente planejou lá no começo. Às vezes o cliente pode mudar de opinião também no meio da criação do produto, mas ele planejou algo lá no começo. E no levantamento de requisitos vai ter que prever isso, né? Vai ter que prever isso. Então ele tem que ser o que foi planejado para ser. Né? Diferente Na verdade, diferente não, né? Por exemplo, se você planeja um prédio
Tem ali o projeto arquitetônico, o projeto de engenharia, o projeto elétrico. Ele tem que ser o que foi planejado. Às vezes até ocorre alguns ajustes no meio, né? Mas ali, de forma arquitetônica, ele tem que ser tão bonito quanto estava no projeto. E assim também a gente define o que é um projeto com resultado de qualidade. A gente já viu aqui muitas vezes, o projeto está com uma qualidade ruim na imagem, no design ele estava em alta qualidade, então a gente tenta tratar isso, tentar ver quem foi que cometeu, às vezes, o erro ali de fazer uma conversão de imagem de forma incorreta. Então, ele vai ser o quanto mais ele for parecido com o que o cliente esperou, quanto mais o desenvolvimento for parecido com o que o UX e o UI planejou, né? Porque ele planejou ali a usabilidade do usuário e a experiência do usuário, então tem que ser parecido com aquilo ali no desenvolvimento. Então, a gente sempre valida por isso. O quão parecido ele está com o que foi planejado e definido nas etapas anteriores. Perfeito. E aí eu quero que tu responda aquela que eu fiz também, que é como tu mede a senioridade de uma pessoa. O que eu acho, eu não sei se porque eu não sou da área, né? Mas como que tu mede a senioridade da capacidade de desenvolvimento de um cara, de um dev? Se ele já está desenvolvendo, eu já conheço ele, a gente mede muito pelo resultado, pelo tempo de entrega que ele está desenvolvendo cada funcionalidade. Então, isso conta muito. Pelos mínimos detalhes que ele está tendo no projeto também. Então, tu pode passar um projeto para uma pessoa e dizer, olha, isso aqui tem que somar. Essa aqui é uma calculadora de soma. Mas vão ter diversos tipos diferentes de calculadoras sendo feitas, programadas em diversas linguagens. Então, você tem que averiguar que tecnologia aquela pessoa escolheu, averiguar como que o código dela foi descrito, a velocidade que ela programou. Talvez a velocidade não seja a melhor coisa, né? Eu falei do tempo, mas nem sempre o tempo quer dizer que vai ter a melhor qualidade. Quer dizer que aquilo ali pode até funcionar. Existem as pessoas que realmente... Existe até um termo em inglês que a gente chama pessoas que são os que só fazem. Olha, isso só funciona. Não lembro agora o termo, mas é da programação. Então, nem sempre só funcionar resolve. É verdade. Ele tem que funcionar, ser bem documentado. Acho que tu já chegou até a ver uns projetos antigos que foram documentados. Então, o projeto ali tem que ter toda a documentação para ver como que a pessoa que vai estar modificando isso posteriormente pode fazer. E ela tem que entender, ela tem que bater o olho naquela documentação. Eu entendi. Tá bem Cara, descrito. construir tecnologia é muito igual construir um prédio. Quando você recebe um apartamento, você recebe o manual daquele prédio. Você não pode chegar lá e meter uma furadeira naquela parede que pode ter um cano ali atrás. Exatamente. Parecido, né? Você não pode receber o manual ali do prédio. Isso principalmente acontece depois do projeto ser entregue. O projeto ele é entregue normalmente bem redondo, que nem uma casa, assim. Tá certinho. Tá aqui o manual de uso. Aqui. Tá aqui o manual de uso. A pessoa posterior, o programador posterior, ele tem que saber o que ele pode fazer, porque se ele criar uma funcionalidade em um local específico, pode impactar em outra funcionalidade. Quebrar essa parede aqui, tinha um pilar lá que sustentava. Quase isso. Então, eu avalio por isso, né? Pela qualidade do que a pessoa entrega, não só pelo tempo. O tempo é uma coisa ótima, porque a gente consegue ter pessoas que entregam em um tempo rápido com uma qualidade alta. Isso é o melhor dos programadores, né? Mas, assim, existem pessoas que também necessitam de tempo, mas entregam um projeto excelente. Nossa última pergunta aqui do tema central do podcast, mas eu quero te fazer outras perguntas. Quais dicas você daria para novos gestores de projetos que estão começando a liderar projetos digitais? Eu acho que você tem que entender metodologias. Você tem que estudar não estude só uma metodologia. Não acho que a metodologia que estão falando no momento é a única que existe. Não existe só uma forma de fazer, né? Não existe só uma forma de fazer. Estude várias que existem. Você pode até estudar as antigas pela história, talvez você não use, mas estude pela história para conhecer como que as coisas funcionavam e se aprofunde nas que existem agora. E além do mais, uma coisa muito importante, você não vai sempre empurrar a metodologia que você quer. Você vai verificar em que metodologia aquele projeto se enquadra. Essa é a melhor parte, né? Existe o PMI, que é acabei esquecendo, mas o PMI, ele é uma formação que tem de gestor de projetos. Perfeito. E ela fala como você gerenciar um projeto. Existe um manual, que é o PMBOK. É o book e um manual de como gerenciar um projeto. Em economia, o PMI é o índice de desemprego norte-americano. Não. Aí esse PMBOK, ele diz justamente, olha, você não tem que seguir à risca o que está nesse documento. Você tem que verificar aonde o seu projeto está se enquadrando nesse documento para você usar as melhores práticas de gerenciamento de projetos. Então, é sempre estudar as metodologias,
estudar ali esse conjunto de funcionalidades não, né? Esse conjunto de tipos de gestão diferentes e saber aplicar o correto. Luigi, tu é um cara que gosta muito de estudar, eu sei que tu é um cara que gosta da ciência, né? Assim, eu percebi que tu, até se eu não te conhecesse, talvez tu tivesse virado professor. Talvez sim. Mas aí eu cheguei a tempo para investir o capitalismo na tua vida. Quais são os teus planos? O que tu pensa para o futuro? Eu falo pro Luigi e depois tu vê o que tu pensa como empresa, como sociedade, Barov, Lugênios, o que tu pensa? Me responde essas duas perguntas, começando de ti. Eu acho que tu acertou muito sobre a questão de ser um cientista, né? Eu gosto de estudar. Estudar pra mim, se eu pudesse só estudar, seria maravilhoso. Eu falava né? isso, né, pelo mestrado. Eu dizia assim, quando eu tava lendo um livro pra fazer a dissertação, eu dizia, cara, se me pagasse só pra me ler livro e escrever, era o melhor trabalho do mundo que eu gostaria de fazer. É o melhor. Eu acredito. Pra mim, a melhor coisa é estudar, ter conhecimento novo, produzir algo novo a partir do conhecimento que você adquiriu no meio do tempo. Então, eu penso assim, né? Eu gosto muito de estudar, quero permanecer estudando. Eu vejo que se você para de estudar, você perde o pique ali, a evolução do mundo ali, você acaba perdendo. Então não pode parar, não. Eu não sei até onde eu vou conseguir não parar, né? Mas até onde eu conseguir, eu vou seguir tentando acompanhar esse mundo. Uma hora eu vou ser velho pra ele, mas por enquanto eu tô muito novo, então eu posso investir muito nisso. Então, pra mim, o importante é estar estudando. Crescer como pessoa, né? Mas assim, já vendo para as empresas, hoje eu sou sócio tanto de ti quanto da Barov quanto da Lugênios, né? E cara, eu penso assim, eu só vem isso na minha cabeça, eu preciso fazer minhas empresas crescerem de alguma forma. O que eu posso fazer para que elas cresçam mais do que hoje. Então é isso que vem na minha mente todo o tempo. E normalmente é com tecnologia. A gente pensa assim, cara, como eu posso fazer com que o produto final, que é tecnologia, eu posso usar para minha empresa crescer hoje. Tanto uma quanto a outra. Eu sempre penso isso. E se tu fosse escrever um livro, qual que seria o tema desse livro? Caramba. Eu acho que se eu fosse escrever um livro, eu iria tratar sobre o uso da tecnologia nos usuários, assim. O impacto positivo, negativo. A gente sabe que tem os dois lados, mas é uma coisa que eu acho legal de estudar, legal de falar sobre, né, o impacto que a tecnologia tem, tanto de um lado positivo quanto de um negativo. Eu iria escrever, eu acho que sobre isso seria como o usuário e a tecnologia. Ia ser tipo assim, autor Luigi com autor Wellington Souza. Os impactos, ele fala muito sobre isso, os impactos. E assim, eu falo isso porque eu cheguei a ler aquele livro, A Fábrica de... Não sei se é a Fábrica de Idiotas Digitais, Imbecis Digitais, eu não sei se tu lembra desse livro. Então eu cheguei a ler esse livro e esse livro ele fala muito sobre o impacto negativo, né? Mas eu falaria sobre os dois. Luiz, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, fizemos todas as perguntas. Tem algo que você acho que não falou, que você acredita que é interessante para um desenvolvedor, para um gestor de projeto, ou para um pequeno empresário que está com seu negócio, querendo começar? Tem uma última... Olha, eu acho que para os empresários é muito interessante falar, a gente sempre fala, né? Tecnologia não tem volta. Cada vez mais a gente reúne com empresários aqui nessa mesa e eles já sabem. E às vezes são empresários que já têm uma idade avançada, mas eles sabem, olha... Eu tô vendo que se eu não implantar tecnologia no meu negócio, não vai mais para frente. Meu faturamento estancou. Então eu daria essa dica. Procurem tecnologia para implantar no seu negócio. A mesa já está quase que virando. O mercado digital está quase vendendo mais do que o mercado físico. Então o digital e a tecnologia são duas coisas diferentes, mas eles estão ali em conjunto muitas vezes, né? Principalmente ferramentas de venda. Então eu diria para que os empresários possam procurar tecnologia para implantar no seu negócio, tanto para venda, quanto para processos, quanto para gestão de pessoas. Tudo isso você tem que ter no seu negócio. Para o programador ou para a pessoa que estuda, é aquilo que eu falei. Se você parar de estudar, você para de acompanhar a evolução do mundo. Então continue estudando na área que você quer crescer para o resto da sua vida. Eu vejo que não necessariamente é assim a vida, né? Por exemplo, você pode estar mudando de área ao longo do tempo, né? Que é a mudança de carreira. Mas assim, eu quero fazer parte da tecnologia todo o período da minha vida. Então eu tenho que me dedicar a alguma dessas áreas. Qual é a área que eu sou melhor? O que eu faço de melhor para colher o melhor resultado? O melhor resultado é a sua satisfação pessoal. O melhor resultado pode ser o melhor salário. Então tudo isso envolve o que é melhor para você. Você tem que pensar sobre o que é melhor, né? Caraca, que podcast. Foi muito bom. Muito obrigado por ter topado esse desafio comigo. Amanhã nós vamos ter outro, com outro sócio. E vai ser muito bom de novo.
Esse podcast de certeza vai pro ar, ficou muito bom. Eu acho que o projeto do nosso podcast, ele é fazer com que as pessoas consigam aplicar, fazer práticas reais no seu negócio. Isso aqui é uma aula, é muito bom. Eu tô aqui contigo todo dia, mas só tu falando assim, eu fui aprendendo e fui viajando. Muito obrigado Eu que agradeço. por estar disposto a contribuir com o pessoal. E nós estamos encerrando nosso podcast. Eu gostaria que você que assistiu esse podcast até aqui, que gostou, a forma de você patrocinar esse podcast sem você tirar nenhum real do seu bolso é compartilhando para alguém que você acha que é interessante, que vai ajudar, que vai contribuir no seu negócio. Deixa seu comentário, deixa seu like, faça proposta de novos episódios aqui pra gente, porque pra gente isso é muito interessante. E até o próximo.